Bem, pessoal, a gente está de volta com a segunda parte ah, dos nossos métodos de divisão e conquista. A gente já viu na aula passada como é que esses métodos funcionam de uma maneira geral, como é que funciona a ideia por trás da divisão e conquista, e a gente viu um primeiro método de divisão e conquista, um primeiro algoritmo que usa divisão e conquista para resolver o problema de ordenação. Esse método foi o merge sort. Hoje a gente vai analisar uma ideia um pouco diferente, mas que também é uma divisão em conquista, que é a ideia por trás do algoritmo Quicksort. Vamos lá. No merge sort, a gente dividiu o nosso vetor ao meio, e aí a gente procurou ordenar cada uma das partes separadamente. Vamos lá. Uma outra ideia seria o seguinte: a gente escolhe um certo elemento, que eu vou chamar de pivô. A gente sorteia um certo elemento, escolhe um certo elemento com algum critério, e aí, usando esse elemento, né, usando esse pivô, a gente pode dividir o vetor nos menores ou iguais ao pivô e nos maiores que esse pivô. E a gente pode, então, fazer isso de uma maneira a ordenar todo o vetor. Né? Eu posso escolher o primeiro pivô que divide entre os menores que ele e maiores que ele, o meu vetor. Depois eu posso aplicar essa ideia de maneira recursiva. Né? Para os menores, eu posso escolher um novo pivô, e aí esse novo pivô vai dividir o vetor entre os menores que ele e os maiores que ele, e assim por diante. Veja que com essa ideia você não precisa combinar as soluções. Por quê? Quando a gente chegar no final, né, do nosso algoritmo, o vetor vai estar ordenado. Ele tem que estar completamente ordenado. Por quê? Porque cada elemento está exatamente no meio de todos os elementos que são menores do que ele ou que são maiores do que ele. Né? Cada elemento está na posição que ele realmente devia estar. Então a gente acaba com a necessidade do algoritmo intercala. Né? Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo. Né? Vamos pegar esse vetor 2, 4, 3, 1. Né? Vamos dizer que eu vou escolher como pivô o 1. Eu vou, então, dividir o meu vetor, né, entre os elementos que são menores e maiores do que o 1. No meu caso aqui, como eu dei o azar de pegar exatamente o menor elemento, ele divide o meu vetor em duas partes. Na parte dos elementos que são menores do que ele, que é vazia, e na parte dos elementos que são maiores do que ele, o que é todo mundo menos ele. Então, porque eu escolhi como pivô o 1, uma das partes ou uma das divisões do meu algoritmo é vazia, que eram exatamente todos os elementos que eram menores do que ele. Né? Eu só tenho elementos maiores do que ele. Agora eu posso escolher o meu novo pivô, né? O 3, por exemplo, né? O último elemento. E agora eu vou colocar o 3, eu vou usar o 3 para dividir o meu vetor nos menores do que ele e nos maiores do que ele. Né? Aqui, o meu vetor dos menores do que o 3 tem o 2 e o meu vetor dos maiores do que o 3 tem o 4. Felizmente, isso já termina a minha ordenação. Né? Eu não preciso continuar. O meu vetor já está ordenado. Né? O único elemento maior do que ele é o 4 e está sozinho. Se eu fosse escolher ele como pivô, eu escolheria ele mesmo e, bem, já está ordenado esse vetor. Né? Ótimo. O meu algoritmo do Quicksort, né? Então, ele vai se tornar duas chamadas recursivas para ordenar os elementos que são menores e que são maiores do que o pivô. Mas aí você deve estar pensando, é certo, mas tem que ter um algoritmo que escolha o pivô, né? Sim, verdade. Tem que ter um algoritmo que escolha o pivô e mais, né?
Esse algoritmo, assim como no meu exemplo, ele tem que mover o pivô para o local certo, né? Ou seja, por exemplo, aqui eu escolhi o 1 como meu pivô. Eu tenho que mover o 1 para o começo do vetor, porque o 1 é menor do que todos os elementos, né? Então, o meu algoritmo do Quicksort, ele precisa de um algoritmo que, dado o vetor, escolha um pivô e organize o seu vetor nos maiores que o pivô e nos menores que o pivô. E coloque o pivô justamente entre essas duas partes, para que você não precise depois modificar o seu vetor, para que o pivô ocupe o lugar que ele realmente devia ocupar. Esse algoritmo vai ser o partição. Então, vamos lá. O que o partição vai fazer? Ele vai pegar todo o seu vetor, vai escolher um pivô, vai reorganizar o seu vetor, colocando o pivô numa certa posição R e colocando todos os maiores depois dessa posição R, todos os menores antes dessa posição R. E o seu algoritmo partição, ele vai retornar que posição R é essa. Depois eu vou chamar recursivamente o quicksort para todos os elementos que estão entre P e R, ou seja, no começo do vetor, e todos os elementos que estão entre R mais 1 e Q, que é o final do vetor. Então, depois que o meu algoritmo partição me disser a posição que o meu pivô ocupa, que é a posição R, e que esse algoritmo partição colocar todos os menores antes da posição R, todos os maiores que o pivô depois da posição R, eu faço a minha chamada recursiva ao algoritmo Quicksort. Vamos lá, então, como é que o nosso partição vai funcionar, né? Como é que o nosso partição vai fazer isso? Como é que ele vai realizar isso, né? Na verdade, a gente vai escolher como pivô sempre o nosso último elemento. Né? O nosso último elemento vai ser sempre o meu pivô. E o que eu vou fazer? Eu vou só analisar o meu vetor, começando do início. Né? Toda vez que o meu elemento for maior ou menor, dependendo se o meu elemento é maior ou menor do que o meu pivô, na verdade, toda vez que ele for menor, eu vou trocar ele de lugar com o pivô. Dessa maneira, eu estou fazendo o meu... dessa maneira eu estou fazendo os meus elementos trocarem de posições dentro do meu vetor. Eu vou caminhando pelo meu vetor, sempre que ele for menor do que o meu pivô, eu troco eles de lugar. Dessa maneira, assim que quando eu terminar a minha busca, né, o meu pivô vai estar no local em que ele devia realmente estar. E é isso que está explicado, né, está feito nesse meu pseudocódigo. Né? Mas a ideia que eu estou usando aqui é exatamente a mesma ideia que eu uso aqui. Né? Eu começo com o meu elemento e vou verificando, vou procurando até encontrar um elemento que é maior do que ele e eu troco ele de lugar. Né? A mesma coisa que eu faço aqui, né? Com o meu 1. Eu encontro um elemento que é maior do que ele e troco eles de lugar. Veja que o meu algoritmo da partição, né? Esse meu algoritmo de partição, ele vai sempre percorrer o vetor A, né? Ele vai percorrer, ele pode percorrer, desculpa, todo o vetor A para fazer essas trocas. Né? Então, qual é a complexidade dele? É O de N. Por quê? As trocas são todas O de 1, mas ele talvez tenha que percorrer todo o vetor A para realizar essas mudanças, para realizar essas trocas. Certo? Diferente do meu algoritmo de intercalação que eu usava no MergeSort, o meu algoritmo de partição, ele não precisa de um vetor auxiliar. Né? Eu não preciso colocar um vetor auxiliar para fazer essa escolha do meu pivô. Né? Entretanto, eu pediria que vocês olhassem esse pseudocódigo com cuidado. Né? A ideia, como eu disse, é só
ficar trocando os seus elementos de posição com pivô, mas é interessante que você perceba como é que isso é feito. E eu não vou, assim, eu não entrei em muito detalhes nesse algoritmo de partição desse jeito, do jeito que está aí, por duas razões. A primeira razão é que tem uma questão na lista que é exatamente para você fazer uma modificação nesse algoritmo, e eu queria que você pensasse um pouco em como é que esse algoritmo funciona antes de saber a resposta, porque muito provavelmente se eu fosse explicar alguns detalhes, você ia entender qual era a pergunta, ia entender como é que fazia a questão da lista. Então eu queria que eu lhe expliquei a ideia geral, por isso eu deixei, vamos dizer assim, que você tenha um certo trabalho para observar como é que isso é realmente implementado nesse loop. E o segundo ponto é que você vai já entender por que a gente não vai usar esse algoritmo de partição da maneira que ele está aí, né? Vamos lá, por quê, né? Esse algoritmo de partição é O de N, né? Ótimo. Aí você vai me dizer, ótimo, professor, e agora? Como é que a gente vai calcular a complexidade do nosso quicksort? Vamos lá. A chamada partição é O de N. Mas veja, o nosso quicksort ele não divide o vetor obrigatoriamente no meio. Né? O que é que ele faz? Vamos dizer que a primeira parte do nosso vetor tem um tamanho K, né? Tenha K elementos menores do que o seu pivô. A segunda parte do vetor tem tamanho N menos K, né? Então, qual é a complexidade do nosso quicksort? Bem, a função recursiva que expressa a complexidade do nosso algoritmo vai ser T de N é igual a T de N menos K, que é o que você precisa para ordenar todos os elementos maiores do que o pivô, mais T de K, que é o que você precisa para ordenar todos os elementos menores do que o pivô, mais θ de N, que é o preço ou custo da partição. Aí o negócio não deu muito bom não, né? Vamos lá. Essa função, qual é o pior caso dela? Lembra? A gente está interessado, quando eu digo complexidade do quicksort, é a complexidade de pior caso. Qual é o pior caso dessa função? É quando k é igual a 1, né? Como essa função é sempre crescente, quando k for igual a 1, a minha expressão vai virar um t de n menos 1, mais esse meu θ de n, mais t de 1, que deve ser alguma constante. Logo eu posso ignorar. Mas a minha função vai virar a minha função recursiva vai virar um t de n menos 1 mais θ de n, né? Lembrando dos nossos primeiros exercícios na disciplina, a solução para essa recursão é θ de n ao quadrado, né? Isso quer dizer que a complexidade do nosso quicksort, no pior caso, é θ de n ao quadrado. O nosso MegiSort, ele era n log n, né? Era um algoritmo ótimo para ordenação. O nosso quicksort não teve a mesma sorte. Né? Sem piadinha, né? Sem piadinha com as palavras, mas o nosso quicksort não tem a mesma característica, não teve a mesma sorte, né? O nosso algoritmo é um algoritmo quadrático, ele é tão ruim quanto a nossa ordenação por bolha ou o nosso insertion sort, que a gente viu ainda no começo da disciplina. Né? Vamos lá, o que é que deu errado, né, no nosso quicksort? Porque a gente está usando divisão e conquista na esperança de conseguir algoritmos eficientes. E a gente já conseguiu um algoritmo eficiente para ordenação, que era o MegiSort. O que aconteceu com o nosso quicksort? O que deu errado com ele? Né? O que deu errado com ele é esse K, né? Eu não saber aonde eu estou dividindo o meu vetor é um problema, né? Eu não saber a qual pedaço, ou melhor, não é nem em quantos pedaços, mas eu não saber o tamanho dos meus pedaços, faz diferença, né? E é isso que está causando essa minha complexidade quadrática. Né? É justamente o fato de que eu não posso falar nada sobre o valor de K. Veja, se o valor de K fosse N sobre 2, estava tudo certo. Se o valor de K tivesse próximo, na verdade, de N sobre 2, estava tudo certo. Aquela minha função ia virar
o meu K sendo mais ou menos n sobre 2, né? Ia virar n menos n sobre 2, n sobre 2. Então ia virar tn sobre 2 mais tn sobre 2, mais θ de n, a minha função recursiva de complexidade. O que é exatamente a mesma função recursiva de complexidade do médio de sorte. Então, se a gente conseguisse um jeito de fazer com que a escolha do pivô retornasse vetores, ou melhor, retornasse um elemento que permite que essa quebra dos vetores seja feita mais ou menos na metade, estava tudo bem. E é essa melhoria que a gente vai tentar agora. Né? Vamos lá. A gente tem que encontrar algum elemento que divida o vetor mais ou menos na metade. Que elemento é esse? É a mediana, né? É o valor médio daquele vetor. Tem que ter um elemento, né? Se você ordenar todo o vetor, tem que ter um elemento que está na posição n sobre 2. É esse cara que a gente vai achar, é esse cara que eu estou chamando de mediana. Né? É um valor que está no meio, que está exatamente no meio do seu vetor ordenado. Né? É o cara que deveria ocupar a posição n sobre 2, ou próximo da posição n sobre 2, se o seu vetor tivesse ordenado. Vamos lá, como é que a gente vai achar isso? E porque a gente está na aula de divisão e conquista, a resposta vai parecer um pouco óbvia, usando divisão e conquista. Então, a gente vai tentar achar a mediana do nosso vetor. Ótimo, beleza. Eu quero achar, então, a mediana do nosso vetor, certo? E eu vou usar a divisão e conquista, beleza. Como é que eu vou fazer isso? Vamos pensar um pouco, né? Se eu tivesse um vetor qualquer, né, ordenado, desordenado, não faz diferença. Né? Vou pegar esse meu exemplo aqui, por exemplo, o vetor que tem 1, 9, 3, 8, 4, 6, 7 e 5. Eu podia pegar os 3 primeiros elementos, né? E aí pegar o valor médio entre esses 3 primeiros elementos. Por exemplo, se eu peguei 1, 9 e o 3, o valor médio entre eles, né? O cara que deveria ocupar a posição do meio se o vetor tivesse ordenado é o 3. Por quê? Se o vetor tivesse ordenado, os meus elementos estariam na sequência 1, 3, 9. Eu tenho 3 elementos. O cara que está na posição do meio, na posição central, é o 3. Do mesmo jeito, se eu pegasse o 8, 4 e o 6, o cara que devia estar na posição do meio é o 4. Se eu pegasse os 2 elementos que me sobraram, o 7 e o 5, o cara que devia estar na posição do meio é o 5. Veja, eu podia agora, eu dividi o meu vetor em mais ou menos 3 e 3 pedaços, né, em pedaços de tamanho 3, e peguei as medianas, né, de cada um desses pedaços. Eu posso agora pegar a mediana das medianas. Né? Veja, eu tenho 3 medianas. Né? Eu tenho a mediana do primeiro vetorzinho, do 1, 9 e 3. Eu tenho a mediana do 8, 4 e 6. E eu tenho a mediana do 7 e do 5. Eu posso, então, pegar a mediana dessas medianas agora, né? Que é o 4. Veja que o 4 é um elemento, um dos elementos que está mais ou menos no meio do meu vetor. Né? Se o meu vetor tivesse ordenado, né? Se o meu vetor realmente fosse um vetor ordenado, ele não... Você pode dizer, mas o 4 não seria exatamente o centro do seu vetor. Não. Ele não seria exatamente o centro do meu vetor. Mas ele estaria próximo. Né? Ele estaria bem mais próximo do que o 9 e do que o 1. Né? Ele é um elemento central. Né? Ele não é o centro exato do meu vetor. Né? Se eu colocasse o meu vetor ordenado seria 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? O meu 4 não é um elemento central do meu vetor. Desculpa, o 4 não é exatamente o elemento do meio, mas ele é um elemento central. Né? E eu vou me conformar, ou vou ficar feliz, do 4 ser esse elemento central do meu vetor. Né?
vamos lá. Essa melhoria que eu fiz no Quicksort, né, esse meu passo de escolher dividir o meu vetor em pedaços de tamanho 3, né? E aí escolher a mediana de cada um deles. Eu posso fazer para qualquer tamanho, certo? Eu vou escolher fazer, né? Eu vou escolher dividir os meus, ou melhor, eu vou escolher o tamanho fixo para os meus vetores de 5, certo? Então eu vou dividir o meu vetor em pedaços de tamanho 5. Quantos pedaços? Bem, n sobre 5 pedaços. Né? Então, eu vou dividir o meu vetor em n sobre 5 pedaços. E aí, vou escolher para cada um deles quem é a mediana de cada um deles. E depois vou escolher a mediana das medianas e assim por diante, usando o mesmo raciocínio. O meu exemplo eu fiz com 3, porque você deve estar pensando, pessoal, eu poderia ter feito com 5 logo, né? Mas aí o meu vetor ia ter que ter um tamanho de pelo menos 28, né? Para eu conseguir fazer o mesmo exemplo, dar 2 passos. Por isso que eu escolhi um tamanho de 3. Mas você pode escolher mas você pode fazer com qualquer tamanho, mais ou menos. E eu vou já explicar por quê. Mas bem, se eu fizer esse algoritmo usando 5, né? Eu tenho um algoritmo recursivo que funciona como? Eu divido o meu vetor em vetores menores, que tem tamanho 5, escolho a mediana de cada um deles e copio essas medianas para um outro vetor. Nesse outro vetor eu faço o mesmo processo, eu divido ele em vetores pequenos que tem tamanho 5 e copio essas medianas até que só sobre um vetor que tem um tamanho menor ou igual a 5 e nesse vetor eu escolho a minha mediana. A complexidade disso, como é um algoritmo recursivo, ele tem que ser uma função recursiva. Veja que a complexidade disso, vamos dizer que M é a complexidade dessa melhoria. Então, M de N é M de N sobre 5, porque eu estou dividindo o vetor em 5 pedaços, mais O de N, porque eu preciso percorrer todo o vetor, ou vou percorrer todo o vetor, escolhendo as suas medianas. Pelo teorema mestre, essa escolha, né, faz com que o meu algoritmo de melhoria seja O de N. Então, eu consigo escolher a média do vetor, ou a mediana, em O de N. Quem é um pouco mais cuidadoso, né, antes de eu passar para o meu próximo algoritmo, que é a complexidade do Quicksort, quem é um pouco mais cuidadoso deve estar pensando, professor, mas tem alguma coisa que está faltando, né? Além do código do Quicksort, além do código dessa melhoria, né? Que, bem, é um algoritmo recursivo mais ou menos simples. Por que isso daí vai escolher a média ou vai escolher a mediana? Porque no exemplo que o senhor deu, já não funciona, né? Sim, é verdade. É verdade. Esse exemplo, né, essa melhoria, ela não vai escolher exatamente o elemento, não é exatamente o elemento que está no centro do vetor. Eu vou dividir o vetor em mais ou menos o mesmo tamanho. Né? Mais ou menos o mesmo tamanho. E aí é onde entra o fato de esse algoritmo ter que usar o 5. De novo, um aluno mais rigoroso ia me dizer o seguinte, professor, mas esse negócio aí eu não estou acreditando no senhor não, você vai ter que provar isso aí. Tem como eu provar? Tem sim, como a gente fazer uma demonstração mostrando que esse algoritmo, usando o 5, ele escolhe mais ou menos, né, a mediana. Então, ele divide o vetor em mais ou menos o mesmo tamanho. Por que a gente não vai fazer? Na verdade, a demonstração é mais um truque de matemática do que qualquer outra coisa. Mas é um truque que dá certo e só dá certo se você usar esses 5. Mais do que alguma intuição, né, mais do que te trazer alguma informação, essa demonstração ela só te permite arguir que
realmente esse elemento que você escolheu, ele divide o vetor em mais ou menos a metade. Mas a demonstração, além de tediosa, ela é bem complicada se você não sabe cálculo. Porque você precisa assumir que algumas coisas têm umas expansões de algumas séries de Taylor lá, e você precisa assumir que algumas funções vão para alguns lugares, tendem a alguns valores. Aí eu não vou apresentar para vocês essa demonstração. Eu só lembra que eu disse que vocês tinham 3 momentos que vocês iam ter que acreditar em mim? Pois é, um deles já foi com o Teorema Mestre, esse aqui é o segundo, né? O meu segundo momento, a segunda coisa que eu disse que vocês teriam que acreditar em mim sem uma demonstração, é justamente que essa melhoria do Quicksort, se você fizer com vetores que têm tamanho 5, ela vai sim dividir o seu vetor em mais ou menos metade. Como ele está dividindo em mais ou menos a metade, você pode assumir que a sua função ela vai sim contar mais ou menos 2 vezes a metade. Logo, o seu Quicksort com a sua melhoria, ele vai rodar em mais ou menos n log n. Né? Ele vai rodar em mais ou menos, na verdade, ele vai rodar em θ de n log n. Você consegue mostrar esse θ justamente por causa dessa prova um pouco mais rebuscada de que ele funciona sim, mais ou menos nessa complexidade. Mas essa é realmente a parte que eu vou pedir que vocês acreditem em mim. Eu vou deixar no Siga, para quem ainda estiver duvidando, né? Eu vou deixar no Siga, na verdade, a indicação de aonde no livro texto essa prova é feita. Né? Os alunos que quiserem dar uma olhada lá, podem ver e podem descobrir como é que a gente faz essa prova. Eu recomendaria fortemente que os alunos de computação que estão fazendo essa disciplina olhem essa prova e tentem entender por que aquilo funciona daquela maneira. Mas, no mais, eu vou pedir que vocês acreditem que isso realmente divide o vetor. Essa escolha do pivô realmente divide o vetor em mais ou menos a metade. E nesse mais ou menos a metade, a gente consegue a complexidade do nosso Quicksort como sendo n log n. Logo, o nosso algoritmo de Quicksort se torna um algoritmo ótimo. Algumas curiosidades sobre o Quicksort. Na verdade, ele leva esse nome porque ele é mais rápido que o MergeSort na prática. Dependendo de como você implementa o seu Quicksort, ele pode se tornar muito rápido, porque ele não faz o uso... Bem, ele ordena o seu vetor usando o próprio vetor, né? Ele não precisa de estruturas auxiliares. E isso, na prática, é uma vantagem grande, né? Uma vantagem razoável sobre os seus concorrentes, sobre os demais algoritmos. E um outro ponto interessante, que eu até vou colocar uma pergunta no fórum sobre isso, é que, às vezes, o Quicksort ele funciona bem, ou muito bem, se você só sortear um número aleatório, né? Se você só sortear uma posição aleatória do vetor. No nosso primeiro algoritmo lá, no algoritmo de partição, sem essa melhoria da escolha da mediana, se você mudar o algoritmo só para ele escolher um valor aleatório em vez de ser o último, ou mesmo escolher alguns valores e escolher a mediana desses valores, normalmente ele funciona muito bem, dependendo da aplicação, lógico, mas normalmente ele se comporta muito bem. Então, por isso, muitas vezes o Quicksort ele é preferido ao MergeSort, justamente porque às vezes basta você escolher de uma maneira aleatória e ele se comporta razoavelmente bem para suas aplicações. Pois bem, esses foram os nossos algoritmos de busca. O meu último exemplo, né, como eu tinha prometido, é a busca binária. Né? Então, é a busca num vetor ordenado. No nosso problema, bem, nos é dado um vetor qualquer, A, e a gente deseja buscar por um elemento X. E aí a gente vai usar,
paradigma de divisão e conquista, a gente vai dividir esse vetor no meio. Por exemplo, se eu tivesse o vetor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, ele é um vetor ordenado, e eu quisesse buscar pelo elemento 2, eu ia dividir esse vetor no meio. Eu ia dividir ele, então, em 1, 2, 3 e 5. Os elementos estão pintados de vermelho. E 6, 7, 8 e 9, os elementos estão pintados de verde. Eu vou comparar o meu elemento com o primeiro elemento do segundo vetor. Se ele for igual, eu achei o meu elemento. Se ele for maior, eu sei, devido ao fato do meu vetor estar ordenado, eu posso inferir que meu elemento só pode pertencer à segunda metade do vetor, se ele for maior do que o meu primeiro elemento do segundo. Se ele for menor, porque o vetor está ordenado, eu posso inferir que ele só pode pertencer à primeira parte do meu vetor. No meu caso aqui, ele é menor, então ele só pode pertencer à primeira parte. Vamos lá. Do mesmo jeito, agora que eu tenho só a primeira parte, eu posso dividir ela em dois pedaços. Os vetores 1, 2, 3 e 5. E aí, eu vou comparar com o 3. Vou determinar que o 2 ele tem que pertencer à primeira parte do meu vetor. Desculpa, vou determinar que o 2 tem que pertencer à primeira parte do meu vetor. E aí vou sobrar o vetor 1, 2. Nesse vetor 1, 2, basta que eu verifique as suas posições. E eu encontro o 2 como último elemento desse vetor, né? Usando a mesma ideia recursiva, usando essa ideia de busca binária. Bem, o meu algoritmo de busca binária vocês já devem conhecer, deve ser bem familiar para todos vocês, né? Eu recebo o meu vetor A, o índice P inicial do meu vetor e o índice Q final do meu vetor, e o elemento a ser buscado, X. Eu retorno o índice de X, se ele faz parte do vetor, ou menos 1, se ele não faz. Veja que no meu algoritmo aqui, né, só para ele ficar conciso e para ele representar exatamente, vamos dizer assim, para ele representar exatamente o que eu... Essa ideia intuitiva que a gente teve agora da busca binária, eu não estou considerando, de novo, o piso e o teto, né, na minha divisão de P mais Q. Por isso que não aparece aqueles vários casos que quem já implementou uma busca binária sabe. Você tem que avaliar vários casos, né, porque você tem que escolher... Bem, não, se os seus números forem ímpares, por exemplo, desculpe, se um deles for ímpar, quando você soma P e Q, você não consegue dividir por 2. E aí você tem que escolher se você pega o piso ou o teto. Dependendo se você pegar o piso ou o teto, um dos vetores vai ficar menor do que o outro. E aí você tem que analisar se eu tenho que pegar ele de que jeito, se eu tenho que pegar ele de 2 em 2 ou de 1 em 1. É por isso, inclusive, que nesse algoritmo não está indicado o retorno de menos 1, né? É justamente porque o caso de você não encontrar o elemento, bem, só acontece no final do algoritmo, né? Quando você realmente zerou essas partes e não conseguiu encontrar não conseguiu mais dividir. Por isso que não está indicado aí o retorno menos 1. Mas, quando você realmente for implementar, você vai ter que escolher um piso ou um teto. Dependendo se você escolher o piso ou o teto, você tem que ajustar. Você vai ter diversos casos para ajustar a sua busca binária, mas a ideia básica é sempre a mesma, ou vai ser sempre a mesma. Você tem que tem que determinar se o seu elemento é maior ou menor do que o primeiro elemento do segundo vetor. Se ele for maior, você busca no segundo vetor. Se ele for menor, você busca no primeiro vetor. Eu não detalhei especificamente quais são os pequenos casos que você vai ter, justamente porque a busca binária é um dos trabalhos de vocês, né? Então eu vou deixar, bem, assim como o Merge Sort e o Quick Sort, então eu vou deixar que vocês se divirtam descobrindo quais são todos esses pequenos casos da busca binária. E
Bem, a complexidade da nossa busca binária, vocês devem se lembrar, todas as nossas comparações são O de 1, as chamadas recursivas são T de N sobre 2, mas a gente não realiza as duas, a gente só faz uma delas. Né? Veja que elas são exatamente as condições do meu se não. Então, eu não realizo as minhas duas buscas binárias, eu só realizo uma delas. Logo, o meu T de N é igual a T de N sobre 2 mais 1, porque 1 é o custo de combinar as soluções. Bem, o custo de combinar as soluções é simplesmente determinar se o seu elemento está em qual das duas partes do vetor o seu elemento está. Pelo teorema mestre, a complexidade da nossa busca binária é log de n. Bem, pessoal, a gente termina aqui a nossa parte de divisão e conquista. Essa é a parte que eu acho que tem mais trabalhos para vocês fazerem. Eu peço que vocês implementem os algoritmos de busca. E lembrando ao pessoal da computação, eu gostaria que vocês lessem do porquê que aquele meu algoritmo da mediana funciona, qual é a razão, qual é o truque matemático que está por trás dele. Eu não me lembro agora se eu coloquei a busca binária como trabalho, eu acho que sim. Se eu não tiver colocado, vocês já devem ter implementado ela alguma vez na vida. Se não, eu recomendo que tentem fazer a busca binária. E todos os algoritmos que eu apresentei aqui são versões recursivas. Você não é obrigado a implementar nos trabalhos que vão contar como presença as variantes recursivas. Você pode implementar, se você acha mais fácil, as variantes interativas. Da mesma maneira na prova. Você não é obrigado a implementar as variantes recursivas. Você pode muito bem explicar seus algoritmos com a variante interativa. Eu acho mais complicado você escrever o pseudocódigo para as variantes interativas. Eu acho a versão recursiva mais fácil de ser explicada e mais fácil de ser implementada. Caso você não ache, você queira realmente usar, professor, eu não gosto da recursiva, eu quero a interativa. Você pode, sim, usar livremente a versão interativa nos trabalhos. Cuidado na hora da prova, porque às vezes eu peço algoritmos que têm uma certa complexidade. Eu tenho certeza que os algoritmos recursivos vão ter essa complexidade. Eu não sei se você consegue fazer, na hora da prova, a versão interativa ter a mesma complexidade. Cuidado se você for usar a versão interativa e se eu pedir que tenha uma complexidade limitada. Você talvez tenha que ter um trabalho extra para conseguir fazer a versão interativa ter aquela mesma complexidade, ter a mesma complexidade da versão recursiva. Mas bem, pessoal, isso termina a nossa primeira parte, né? A gente vai ver nas próximas aulas algoritmos gulosos e programação dinâmica. E esses vão ser os 3 tópicos de projetos de algoritmos que a gente vai ver. Então, eu vejo vocês nas nossas próximas aulas.